começando mais um Falha de Cobertura ao vivo para acompanhar a seleção brasileira. Henry, um nome que, como jogador em 2006, enquanto Roberto Carlos ajeitava eternamente a meia, já havia nos tirado da Copa do Mundo. E em 2018, como auxiliar técnico da Bélgica, também nos mandou de volta para casa. E agora, Henry, aprisionado num corpo de mulher, mais uma vez recebe uma bola na área e usa o gol como um gás ligado que lentamente tira a vida do nosso futebol. Quando isso vai ter fim? Quando o Roberto Carlos irá finalmente terminar de ajeitar essa meia para que consigamos seguir em frente? E é com esse questionamento, é com esse boa noite triste da eliminação da seleção brasileira feminina de futebol, que eu chamo ele, o jornalista que não tem nada a perder. Serginho da Beira Nunes. Professor. Boa noite, professor Serginho. Boa noite, craque Daniel. Talvez esse Henry tenha sido sempre uma mulher, Daniel. Desde 2006, quando encantou o mundo com aquele gol contra o Brasil e com sua beleza que seduziu a todos. Talvez tenha sido todo o tempo uma belíssima mulher, nós não tenhamos percebido. Mas, de qualquer forma, uma derrota é sempre um aprendizado e assim vamos perdendo e aprendendo. E perdendo novamente, aprendendo novamente, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e aprendendo, e aprendendo. Mas quando terá fim esse aprendizado, meu Deus do céu? Julinho, nosso convidado de hoje. O aprendizado nunca tem fim. Infelizmente, o aprendizado nunca tem fim. E falamos aí, já passou bastante tempo da eliminação da Copa do Mundo, do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Agora estamos em clima do pré-jogo de Brasil e Paraguai, possivelmente uma nova eliminação, não sabemos ainda, vamos acompanhar o jogo de hoje. Mas, de qualquer forma, o mata-mata, num jogo de mata-mata, que é o caso hoje, faz-se mais do que nunca de suma importância a presença do nosso comentarista de arbitragem, Julinho Davan. Boa noite, Julinho. Expectativas aí para hoje. Muito boa noite, companheiros. Companheiro craque Daniel, maior meia esquerda que eu já vi jogar no futebol brasileiro. Considerado, Julinho, boa noite aqui. Você não é obrigado a ter esse tipo de informação, mas eu tenho esse tipo de informação. Considerado na época dele, simplesmente com o nome de Maestro. Maestro, Fenômeno, Mago, todos esses nomes, esses apelidos que as pessoas acham que estão sendo inventados agora, já foram atribuídos por mim no passado. Já foram atribuídos a mim no passado. Um grande jogador de E futebol. por mim, a mim. Parabéns, é preciso ser muito humilde. Eu, modéstia à parte, sou uma pessoa muito humilde. Talvez uma das pessoas mais humildes que eu tenha tido o prazer de conhecer, isso sou eu. E reconheço a humildade de uma pessoa humilde também. Tanto do ponto de vista da arbitragem, quanto do ponto de vista desportivo, o futebol brasileiro se tornou uma eterna pegadinha. Você chega no bar em busca de diversão e bebida alcoólica, mas as portas se fecham. E o bar se transforma numa grande sala de curso supletivo, com o Luiz Roberto te obrigando a concluir seus estudos. Isso é muito triste. Reflexão aí. Infelizmente, um pouco confusa a sua reflexão. Bem confuso. Julinho. Mas ainda assim, uma reflexão, toda reflexão tem seu valor. Obrigado pela sua reflexão. Infelizmente, temos outra notícia triste hoje, é que o nosso querido repórter Edivaldo alegou problemas de ordem pessoal, não pôde comparecer à transmissão. Parece que um vizinho, lamentavelmente, envenenou a água do cachorro do Edivaldo, só que ele mesmo, Edivaldo, acabou chegando em casa de madrugada e bebeu a água do cachorro, sentiu um forte desconforto estomacal e, nesse momento, se encontra na 16ª DP, prestando queixa contra o vizinho. Força, Edivaldo! Mas vamos seguindo aqui, o futebol não pode parar. E essa transmissão vai ser em homenagem ao nosso querido Edivaldo. Eu beberia essa água também. Temos já em campo o substituto do Edivaldo de hoje, que veio dentro do programa do governo federal Meu Último Emprego, o Seu Getúlio. Seu Getúlio, tá em campo aí, temos notícias da seleção brasileira, como a seleção treinou durante a semana, Seu Getúlio, boa noite. O Tite escondeu os meninos, craque Daniel. Como? O Tite escondeu os meninos.
Sim, o Brasil fez... Só tentando trazer aqui. O Brasil fez treinamentos secretos durante a semana. O Tite fez questão de fazer treinamentos secretos para ninguém descobrir que o Tite ia escalar, quem todo mundo já sabia que ele ia escalar. E a seleção brasileira vai jogar exatamente da maneira como que a gente espera que ela vai jogar. Então, não entendi muito bem esses treinos secretos. Foi o que eu falei. Sim, obrigado, seu Getúlio. Obrigado pela sua participação. Já te aciono novamente. Agora eu quero falar com o Serginho da Pereira Nunes. O Brasil a gente já acompanha há muito tempo, já sabe como joga a seleção brasileira, já sabe como arma essa equipe, o Tite. Mas eu quero saber em relação ao Paraguai, Serginho. O que esperar do Paraguai hoje nessa partida importantíssima e decisiva? Craque Daniel, amigos de casa, o time do Paraguai é um time misterioso, Daniel, também. Mais misterioso até que o Brasil. Porque, por exemplo, o time paraguai, ele se classificou para essas quartas de final sem ganhar nenhum jogo. Operando às margens das leis do esporte. É um time que você pode esperar tudo. Inclusive, independente do resultado de hoje, o Paraguai pode estar na semifinal. Você vai descobrir isso terça-feira. O Brasil está disputando a quarta de final de uma competição importantíssima. A gente não pode ficar à mercê do seu organismo. Ele coça o olho e fala que o olho tá seco. Pra eu achar que ele vai jogar água no olho, ele vai beber. Ele acha que eu não sei. Desculpa, Julinho. Desculpa expor você a isso, mas... eu entendo. São coisas que, infelizmente, fazem parte, às vezes, de uma transmissão ao vivo. Peço desculpa também ao pessoal de casa, que às vezes tem que se submeter a isso. Mas a transmissão segue normalmente. E eu gostaria da sua visão geral desse primeiro tempo, Julinho, nesse jogo até aqui. Doutor Roberto estava muito bem na partida, o nosso árbitro, que é nosso árbitro chileno, maravilhoso. Acho que ele ainda não pôde mostrar todo o potencial dele, que ele tem um potencial para brutalidade, mas está muito bem, distribuiu cartões amarelos, usando claramente a tática do cartão preventivo, que eu já venho alertando aqui, mais uma teoria minha aqui lançada. Cuidado para não danificar a mesa. Tudo bem. Então ele está muito bem na partida. Eu acho que, inclusive, o melhor atleta em campo nesse primeiro tempo foi o juiz. Quem mais participou do jogo foi o juiz. Realmente, não teve nenhum atleta nesses primeiros 47 minutos de Brasil e Paraguai que tenha tido um desempenho melhor do que o juiz, futebolisticamente falando. O juiz não errou nenhum passe. Não errou passe, Correu não bastante. perdeu gol, não Se movimentou o tempo todo. se movimentou Buscou o o tempo inteiro, jogo. buscou o jogo, acompanhou, Jogou sem a bola praticamente. participou de todos os lances do jogo, ele estava ali junto, marcou falta quando era falta, não Apitou marcou com quando- força. Apitou com força, o apito foi ouvido em todo o estádio. Mas uma hora teve um problema no braço dele ali, que ele Mas precisou aí- tomar uma vacina ali. É a questão da hipertrofia. Eu, às vezes, certo tipo de marca de camiseta, não comporta o meu bíceps também. Entendi. Legal. Serginho, a gente vinha falando sobre expectativas para o Brasil para o segundo tempo. Até agora foi elogiado aí, realmente muito elogiado o árbitro. Poderia ser uma substituição para o Brasil. Se o Tite tira um atleta, qualquer atleta, e coloca esse árbitro, como ele corre o campo todo, e o Paraguai não está marcando esse profissional, se ele recebe uma bola, ele consegue efetuar uma jogada com certa facilidade. Com certeza. E outra coisa, se o árbitro tá no teu time, ele jogando no teu time, se ele entra na área, ele cai, é pênalti na hora. Ele mesmo apita. Não precisa acontecer nada, ele mesmo apita. Mas Uruguai e Peru, Serginho, o que você acha? O que você pensa? Seus pensamentos sobre esse confronto? A classificação, craque Daniel, do time do Uruguai, ela já estava garantida. Então o jogo, na verdade, contra o Chile não valeu de nada, a não ser por um determinado momento. Tá apelando, realmente. Pode seguir. Um determinado momento que um torcedor, Daniel, invadiu o campo, um torcedor uruguaio, que a gente não sabe também, assim, o jogo não valia nada. De repente a Conmebol, ela faz aquelas promoções no intervalo para você acertar um gol, para vir um idoso fazendo embaixadinha até ele desmaiar do outro lado, coisas para animar a galera. Eu acompanhei, E de repente a Conmebol ela largou um Chile e torcedor, Uruguai. no meio do campo e falou, sai correndo, você vai ganhar um prêmio. E o torcedor saiu correndo, no caso era um torcedor uruguaio, só que quando ele foi chegar perto do atleta chileno, Uma o pessoa atleta Jara, enlouquecida correndo sem rumo, traz alegria pra galera, isso é infalível. exatamente, e assim que ele chegou perto do atleta chileno Jara, esse atleta já deu uma bicuda no meio, é o mesmo atleta, inclusive, que tinha dado uma dedada no Cavani na Copa América, mostrando que o Chile tá aí com um repertório enorme
pra agredir qualquer adversário. Mas o Jara, que eu desconfio que seja rara, Não é raro. Se for raro, era com R. Não, é que é alfabetização, espanhol. o Serginho, craque Daniel, aí acho que aqui vai Ele complicar. aprendeu o R há pouco tempo. Então ele... Tá. Então, rara. Jara. O atleta Jara, ele estava completamente correto ali no lance, porque o ofício do zagueiro é agredir quem chega perto dele, com qualquer camisa que não seja a camisa dele. Ele treina isso, e treino é repetição. Zagueiro, ele é igual cachorro, ele só vê uma cor. E a cor que ele odeia. E essa coisa de você correr sem rumo pelo gramado é uma das alegrias mais antigas do futebol. Nós temos hoje no futebol brasileiro o Berrio, que faz isso muito bem. Corre completamente sem raciocínio nenhum para qualquer lado que ele tiver apontado. O Euler, filho do vento. Não vai falar mal de Euler aqui O na minha Apodi. frente. Eu não tô falando mal, O tô falando Apodi. bem. O Apodi Apodi é um grande corredor. já tá correndo cada vez menos. Né? O Apodi no revezamento 4 por 100 do Brasil, que já é medalhista mundial, ele ia fazer a festa. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer, nesse caso a Copa América, e Copa América é isso. É correria sem rumo, é dedada, é agressão ao torcedor, é doping, é alegria. Quer ver futebol? Vai ver showball. Correto. Que ainda tem churrasco também. E showball tem agressão também. Tem o Viola, por exemplo, agredindo o árbitro de bandana. Isso tem, se você Mas botar o no árbitro showball, não é você o vê. árbitro que usa bandana. O Viola Não, o Viola de bandana. Agredindo o árbitro. Ele bota a bandana dele pra agredir. Quando você tá de bandana num jogo de futebol, você tá pronto pra agressão, você tá pronto pra qualquer coisa. E acabou a bandana, hein? Não é mais permitida a bandana no futebol profissional. Lamentavelmente. Uma bandana no jogo de hoje, esse jogo que foi enfadonho, já teria trazido um astral um pouco mais interessante. O Alcindo O próprio não jogou Alan, de se bandana? tivesse Não, entrado o de Alcindo, bandana... ele era totalmente... Aquilo era pele na cabeça dele. Não era uma bandana, era a Entendi, cabeça era a dele. cabeça, era o corte. Era o corte. Agora, outra opção também, para quem quer acompanhar pessoas correndo para um lado e para o outro sem nenhum sentido, é acompanhar a pelada de fim de ano dos amigos do Marcelinho, carioca. Mas parece que não está acontecendo mais esse evento porque o Marcelinho não tem mais amigos. Entendeu? Então, parece que foi cancelado esse evento. Bom, Quero voltar na questão do doping. Você que vem da arbitragem, você que vem das leis do futebol, é importante que você não fuja desse tema, porque esse tema vem assombrando o futebol brasileiro, inclusive, recentemente. Vou voltar no doping, que é o seguinte. Essa questão do doping, craque Daniel, amigo Serginho, é o seguinte, tivemos alguns casos agora recentemente no Brasileirão, eu não sei se vocês acompanharam, mas tem tempo que a gente não vê o doping no futebol sul-americano, que é o berço do doping, do doping mundial. É coisa nossa aqui da A Sul-América. América do Sul tinha tudo para ser uma potência no futebol, como a Rússia é no atletismo, devido ao doping. Mas, infelizmente, os tempos românticos do nosso continente estão acabando. Tivemos aí o episódio do Guerreiro, nas eliminatórias, mas foi uma contaminação por acidental, por chá de coca. Não é a mesma magia. Eu, quando jogava, Julinho, não sei se você acompanhava o futebol nessa época, Acompanhe sua carreira. já tive a oportunidade de enfrentar Real Potosí nas altitudes da Bolívia. Eu levava minha própria cédula para consumir a minha droga, para não ter risco de ser contaminada por uma cédula local, ser contaminada por chá de coca. Então, esse profissionalismo faz falta ao atleta sul-americano hoje. Às vezes até pode sair alguma coisa no exame antidoping que não foi o que você usou, Dani. Exatamente. E não deixa de ser uma calúnia. Isso é um grande risco, até porque no futebol a gente sabe que a punição de doping ela é dura. Não é só o atleta que fica fora, o atleta não fica só fora de jogos oficiais. Ele não pode treinar com a equipe. Se ele for pego brincando com o filho dele no quintal de casa, vai lá a polícia do doping da América do Sul para espancar o cara lá, os agentes da FIFA. Agora, eu tenho que falar uma coisa aqui que me assusta um pouco em relação a esse assunto aí, Daniel, da droga. Enfim, meu primo, inclusive, ele fala muito isso pra mim, mas me assusta um pouco, me mantém afastado. Ele te orienta. Me orienta. Que é uma nota triste, que eu sou obrigado a fazer. Que o Vasco da Gama, ele tem um colégio que eu apoiei na criação desse colégio para alfabetizar a garotada o quanto antes. Mas, recentemente, o Colégio Vasco da Gama promoveu um programa de resistência às drogas, Daniel. Lamentável. E aí eu tenho medo aí pela saúde dessas crianças, que o que elas tiveram que passar até conseguir ficar totalmente resistente ao uso de drogas, Daniel. Um áudio vem circulando pela imprensa peruana alegando que o atleta André Carrillo
perdeu a vaga de titular na equipe por voltar embriagado para a concentração, ainda na preparação para a Copa América. Faltou, infelizmente, aí a gente detectou, faltou comprometimento com a balada. Porque se você ainda está embriagado na hora que você volta para casa, significa que você poderia ter se dedicado mais na boate, ter cometido mais erros, talvez até acabado de vez com o próprio casamento. Exatamente, e o técnico Gareca, Daniel, ele vendo um jogador que não se empenha nem para o alcoolismo, ele vai botar o jogador no banco. Agora, apesar de tudo, essa delegação peruana aí, as declarações que eles deram é de que o grupo está fechado. O grupo está unido, o grupo está focado em torno de um objetivo comum, único, que é perder para o Uruguai. Legal. Julinho, Eu sua vejo... visão em relação a isso? Eu vejo aí a incompetência desse time, que é um time que tem Guerreiro, Cueva, Trauco. O Trauco parece que é gente boa, mas Guerreiro e Cueva no elenco. E esse elenco não tá rachado. É inacreditável. Inacreditável, é um desperdício. Eu digo mais, é um desperdício. Você vê equipes... Não tem o que se superar. Exatamente. Você vê equipes aí que não têm a bênção de ter esses atletas. O Catar, como sofreu o Catar nessa competição, sem ter atletas para rachar seu elenco, para desagregar seu elenco, o Catar foi obrigado a tentar naturalizar atletas brasileiros. Tentou o Marcelinho Carioca. Não foi possível. Tentou o Carlos Alberto, que se aposentou agora. Tentou o Anelka. Tentou o ator Zé Loreto. Todos se recusaram a jogar pelo Catar. Ia desagregar esse elenco. Jornalista diplomado, eu tenho acesso... Um dia, Julinho, se você fizer o meu curso, Faculdade de Relâmpago Sérgio Pereira Nunes de Jornalismo, você vai ter o mesmo benefício que eu, que é você poder entrar em entrevistas coletivas e participar. E meu sonho, inclusive, um dia é poder fazer uma pergunta numa entrevista coletiva. Eu tenho várias perguntas que eu escrevo e que, infelizmente, são feitas por outras pessoas na minha frente. Serginho, são esses questionamentos que estão sendo empilhados dentro de você, que fazem de você essa pessoa intrigante que você é. Se você sair fazendo essas perguntas, você vai se esvaziar desses questionamentos e vai se tornar uma pessoa desinteressante. Eu acho bonito que você acumule essas perguntas dentro de você e elas sigam confundindo a sua mente para que você seja esse jornalista intrigante e inquieto que você é. Nós precisamos muito disso, Serginho. Nós precisamos muito disso. Fico feliz. E falando em Uruguai, o Fluminense aproveitou que a seleção uruguaia está treinando lá no seu CT para presentear os jogadores da Celeste com uniformes personalizados. Um ousado plano do ousado técnico Fernando Diniz. São camisas do Fluminense com o nome dos atletas uruguaios escrito atrás. Então ele dá uma camisa dessa para um Cavani, fala, pô, Cavani, experimenta aí rapidinho só para ver se ficou boa. É só o Cavani vestir, alguém já chega com um saco preto na cabeça do Cavani, joga ele numa van e larga ele na Arena Condá, num Fluminense Chapecoense, já 2-0 pra Chapecoense, e fala, resolve. E ele resolve. E ele resolve. Porque se ele tira, por exemplo, o capuz no meio da área e vem uma bola pra ele, ele já mete pro gol, depois ele vai na polícia. Mesmo sequestrado, eu tenho certeza que o Cavani não perde o faro de gol, Daniel. Eu conheço esse tipo de jogador. Brasil e Venezuela. Ou Brasil e Argentina. E estaremos de volta para a transmissão desse jogo. Exatamente. Brasil e Venezuela ou Brasil e Argentina na terça-feira, é isso, Serginho? Tá ali, eu não tô conseguindo ler. O poeta tá mais perto. Terça-feira, a partir das 9h15 da noite, estaremos de volta. Infelizmente, tivemos uma vitória hoje, sem gols, mas sempre, ainda assim, uma vitória. A seleção brasileira, desde o trágico título de 94, vem sendo muito criticada e com razão por ter abandonado o futebol arte, o futebol moleque, de pé descalço, o futebol acometido pela cachumba, o futebol com o irmão preso com uma moto sem documentação. Em vários momentos, tentamos retomar aquela alegria descompromissada do Júnior marcando Paulo Rossi, do Roberto Carlos ajeitando a meia, seja com o Luxemburgo no nosso banco, seja com o Keirson também no banco. Mas o Brasil só vai voltar a jogar bonito e encantar o mundo quando se livrar dessa estranha mania de querer fazer gol. Hoje vimos isso. Vimos isso. O atleta
que está preocupado em fazer gol não tem tempo de dar um chapéu, de dar uma caneta, de dar um beijo na boca. O gol é um conceito burocrático que não combina com a poesia de passar 90 minutos apenas trocando passes precisos no meio campo. É isso que eu quero ver. É isso que o Guardiola quer ver. É isso que os grandes bancos privados que com tanto sacrifício patrocinam o nosso futebol querem ver. E é pra eles que vocês têm que jogar, seleção. Fica aqui o meu boa noite e o meu desabafo. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Até o próximo jogo.